Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje o programa está espinhoso, porque a gente vai falar de Sabesp, a gente vai falar de meta fiscal, então o mercado mais uma vez projetou aí um déficit maior do que o que apareceu no relatório das despesas ontem. E a gente vai falar da influencer ou celebridade aí que usou a CLT como ofensa em um dia que saíram os reajustes salariais. Então tem assunto pra caramba pra gente falar com vocês hoje, mas antes de tudo isso, hoje eu vou dar bom dia pro André. Bom dia, André, como você tá? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Vamos falar hoje, dia de falar de CLT bastante, que vamos mostrar aí que CLT é uma coisa boa sim, até mostrar aí que quanto mais CLT, melhor os reajustes aí, a gente vai conseguir explicar bem essa situação. Vamos falar do resultado fiscal aí do terceiro bimestre, né? E toda essa discussão sobre meta fiscal, risco fiscal, nosso querido primo do fantasma do comunismo aí, então vamos ver toda essa grita. Vamos falar também aí da Sabesp, né, que fechou, né, o Tarcísio está indo lá agora, lá para a B3 para fechar de vez e consolidar todo esse assunto, mas a gente já pode partir para a nossa agenda, né, Débora? Tem bastante coisa para a gente tratar hoje, né, então o que os nossos telespectadores podem esperar do dia de hoje? Bom, hoje, antes de abrir o mercado lá nos Estados Unidos, já tinham 2 balanços sendo aguardados, então a gente está naquela temporada de balanços corporativos por lá. Isso mexeu bastante, inclusive, com o mercado ontem. Então, hoje, quais balanços já saíram antes da abertura? Coca-Cola, IGM, General Motors, que inclusive já deu uma impulsionada na abertura da bolsa lá. Logo em seguida, a gente tem às 4 horas da manhã o economista-chefe e a vice-diretora do FMI discursando ali sobre desafios globais para a política monetária e fiscal, assunto que aparece bastante na agenda, hoje não poderia ser diferente. Às 8 horas saiu a sondagem econômica da América Latina do segundo trimestre de 2024, divulgação da FGV, e a gente teve 8 horas da manhã divulgação de política monetária na Turquia. A partir de agora já é uma agenda um pouco mais concomitante aqui com o programa. Então a Comissão Europeia ela vai divulgar o índice de confiança do consumidor de julho, só que dados ainda preliminares, até porque o mês está encaminhando para o final, mas ainda a gente está em julho, então aqui dados preliminares na zona do euro, mas tem outros dados que saem aí durante a tarde. Então a gente tem vendas de moradias usadas de junho nos Estados Unidos. No Japão, saem os dados de PMI, serviços, composto e industrial, então o índice de gerente de compras lá também leitura preliminar de julho, porque estamos aí no mês. E depois do fechamento, a gente tem balanço de 3 empresas sendo divulgados nos Estados Unidos. Então, Alphabet, Tesla e Visa divulgam os seus resultados hoje e continua tendo lá na Suíça a reunião do Conselho Geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Então, uma agenda até mais enxuta, né, sem muitos indicadores globais, o que deve ficar bastante no radar, pensando em Estados Unidos. São justamente os balanços aí das empresas, principalmente as que ainda vão divulgar os resultados depois do fechamento, e os discursos mais ligados aí à política monetária e também a corrida eleitoral lá está fazendo um barulhinho. Então, isso tudo deve mexer com as expectativas, inclusive aqui para o Brasil. Vamos então agora para as notícias do mundo, né? Vamos começar nosso giro mundial aí com a notícia que a gente sempre sugere para vocês aí, que vai ter balanço de Big Tech no radar, Tesla, Alphabet, então os mercados estão esperando por isso, né? E a China fechou aí meio mista, né? Para variar a palavra que a gente tanto fala aqui, mercados fecham mistos porque faltou ousadia para o Banco Central chinês, Débora? Pois é, o mercado queria mais, o mercado sempre quer mais da China, então eles viram essa desaceleração nos dados recentes e estavam esperando mais ousadia do Banco Central chinês e do governo chinês em relação a estímulos à economia. Então, aquele corte de 0,10% ou de 0,10 ponto percentual, para ser mais exata, na taxa de juros chinesa ontem não animou os mercados. Podia ter potencial para animar os mercados hoje, mas isso não aconteceu, porque o mercado queria mais corte, queria mais estímulo. Então, tudo que é em relação à China, a gente brinca que é o contrário do que a gente vê nos outros países. Toda essa discussão em relação à política monetária e até a inflação que a gente vê em alguns países
para a China vale o contrário. Então, por lá eles queriam uma aceleração da inflação e queriam um corte maior na taxa de juros para estimular a economia, que mostrou uma desaceleração principalmente no crescimento, embora ainda tenha sido um crescimento grande, uma desaceleração em relação ao trimestre passado. Então, o mercado realmente queria mais ousadia, acharam que o corte não foi suficiente para estimular a economia que está em desaceleração, segundo o mercado financeiro. Então, por lá, as bolsas reagiram de uma forma mista. Vou colocar aqui na tela para vocês o Xangai Composto, bolsa principal índice aí da China, que caiu 1,66 hoje, justamente por esse motivo. Claro, tiveram outros setores que acabaram puxando o Xangai Composto para baixo, inclusive de semicondutores, porque também tem um olhar aí como é que vão ser as sanções em relação à distribuição ou acesso da tecnologia avançada para a China na corrida eleitoral, antes dela e dependendo de quem ganhar. Então, o Xangai Composto acabou sofrendo por mais de um motivo, mas foi bem para o terreno negativo e acabou levando parte das bolsas junto com ele. Então, parte das bolsas e a maioria das bolsas hoje acabou indo para o terreno negativo justamente por esse motivo. Parece que faltou ânimo em relação ao mercado financeiro para receber essas notícias, principalmente aí de política monetária e de corte de juros de referência lá na China. Vamos para o Brasilzão agora, que a gente tem boa notícia para você que é CLT principalmente aí, então isso daí não é ofensa para ninguém, tá? Deixar isso bem claro antes de tudo, porque a gente tem aí o resultado das negociações salariais em junho e mais de 87% dessas negociações salariais resultaram em reajustes acima da inflação, ou seja, ganhos reais de renda aí para o trabalhador brasileiro. A gente tem aqui um gráfico, inclusive, para mostrar para vocês o que está acontecendo durante esse ano aí nos reajustes. Se a gente for pegar em termos mensais, 87,8% das negociações resultaram em ajustes acima da inflação, enquanto durante o ano, ou seja, de janeiro até agora, em junho, você já teve 86,1% das negociações resultando em reajustes acima da inflação. Dados bem elevados, um resultado muito expressivo, é muita gente ganhando salário acima da inflação. Se a gente ver que igual à inflação, ou seja, quem pelo menos teve um reajuste que igualou a inflação passada e não teve perda salarial real, ou seja, conseguiu manter o seu poder de compra inalterado, são 8,8% dos reajustes que ocorreram em junho e no ano são 10,7% das pessoas aí, dos reajustes que tiveram aí, pelo menos isso. Somente 3,3 e 3,2 no mensal e no anual dos reajustes que aconteceram esse ano ocorreram abaixo da inflação. E a gente vê o quê? Os setores mais sindicalizados, como a organização trabalhista, que trabalham com CLT, são aqueles que têm a melhor média de reajuste salarial, que é, por exemplo, a indústria e os serviços. O setor comercial, que já não tem um reajuste, que já não tem uma organização trabalhista tão forte assim, tem reajustes abaixo aí da média, então eles chegam acima de 80%, mas eles já estavam até em 76, 77 nos últimos meses, deu uma melhoradinha agora. E você também tem uma situação aí que ajuda muito na hora do trabalhador realizar seu pleito, né? Fazer a sua negociação, seu poder de barganha. Por quê? O desemprego está baixo, então é difícil você substituir um trabalhador por outro. Então, mão de obra está cada vez mais escassa no mercado, estão chamando o exército de reserva aí, de desempregados aí, não existe mais assim de forma tão abundante, então é muito difícil você trocar um trabalhador, então às vezes é bem mais vantajoso você ceder à pressão aí dos trabalhadores. Segundo ponto, o salário mínimo acima da inflação força também outras categorias que queiram também igualar e queiram também pelo menos aquele reajuste aí que o salário mínimo está dando, principalmente pessoas que ganham próximo do salário mínimo. Isso aí também ajuda no poder de barganha dos trabalhadores na hora de ter os seus contratos. E o custo para a reposição salarial das empresas não é tão elevado, porque a inflação está baixa. Tanto que você teve até uma aceleração aqui, mas pelo INPC, que é a cesta de bens aí do trabalhador, que o IBGE calcula, você precisava de 3,7% de reajuste para conseguir um ganho salarial acima da inflação. Então a situação ela está muito bem
encaminhada para o trabalhador. Então, quanto mais formalizado o trabalhador, ele consegue melhores condições. O cenário econômico está permitindo com que o trabalhador tenha também essas vantagens na hora de negociar seus salários. Então, mais um dado aí mostrando aí como que a gente está bem, pelo menos aí no mercado de trabalho brasileiro. Tá para melhorar? Muito, tem muito a melhorar. Mas a gente está bem melhor do que a gente estava, por exemplo, há 2 anos atrás, Débora. Muito melhor que a gente estava aí há 2 anos atrás, e reajustes salariais, como o André muito bem colocou, para quem tem organização, para quem tem formalização, né? Está na formalidade, porque nessa manhã a gente acordou com uma notícia que uma subcelebridade ou celebridade... Spanicat, vamos dar nome aí aos bois. Spanicat, ela ofendeu uma atendente chamando ela de CLT. Então, ela usou a CLT ali, né, como uma ofensa. E a gente vai trazer alguns dados, inclusive recentes, da FGV, que saíram esse mês, que mostram que 7 em cada 10 brasileiros que estão na informalidade gostariam de receber essa ofensa, porque gostariam de estar aí no trabalho formal, gostariam de estar dentro aí do regime CLT. E a gente vai trazer alguns pontos para a gente pensar em toda essa estrutura que a gente tem ao longo do tempo, principalmente depois da reforma trabalhista, que coloca ali o trabalhador como CEO de si mesmo, né, com liberdade de horário, principalmente o trabalhador informal que está realmente na informalidade ali, sem CNPJ, inclusive. A gente está falando da uberização do trabalho, a gente está falando da precarização do trabalho também, com esse desmonte trabalhista, e como isso influencia na vida das pessoas e por que grande parte, aí 7 em 10 brasileiros que estão na informalidade gostariam de ir para a formalidade. Então, primeiro a gente tem que ver a população ocupada entre 2012 e 2024. Então, a gente está falando aí de 12 anos, como é que evoluiu a população ocupada nesse período aqui no Brasil. Quando a gente olha para empregados no setor privado, nesse período, a evolução foi de 13,20%. Então, a gente teve um aumento aí de 13,20% de empregados no setor privado. Até se quiserem colocar aí para o pessoal de casa acompanhar comigo. 1%... Não, era aquele mesmo, gente. Pode deixar lá. 1% do trabalhador doméstico. Então, tivemos evolução de menos 1% no trabalho doméstico, o trabalhador doméstico. Então, encolheu essa parcela entre a população empregada no período. Empregado no setor público, 11,60, nessa evolução, com o empregador 21,90% e conta própria 25,90%. No total, a evolução foi de 13,90% dentro dessa população ocupada. Então, essa população evoluiu 13,90% no período. Mas aí eu quero chamar atenção para esses 25,90% que trabalham por conta própria. Porque quando a gente pensa por conta própria, a gente tem que pensar: tem a divisão com CNPJ e sem CNPJ. Se a pessoa está por conta própria sem CNPJ, ela está realmente na informalidade. E aí tem dados mostrando, né? E aí a gente vê o descolamento dessa subcelebridade, dessa Spanicat com a realidade brasileira, porque ela chama a pessoa ali de CLT tentando ofender, num momento que muitos dos trabalhadores que estão ali por conta própria estão numa situação ali não só de informalidade, ali sem proteções, sem ali algum acesso a alguma proteção. Então vamos pensar um motorista de aplicativo que faz entregas. Se ele sofre um acidente, se acaba danificando a moto dele, se ele não tem vínculo, como é que ele fica se ele não tem vínculo, se ele não contribui, por exemplo, ali para ter as seguranças que um trabalhador teria? Então, ela é totalmente descolada da realidade também, porque ela deve estar pensando naqueles trabalhadores que, enfim, têm um salário muito alto e tem um contrato ali, né, por meio de empresa, mas não é a realidade da maioria dos brasileiros. Inclusive, não é a realidade da maioria dos brasileiros quando a gente olha a remuneração. A gente já sabe de toda a precarização que tem no trabalho informal, mas quando a gente olha na remuneração, isso fica ainda mais explícito. Então, a gente trouxe aí para vocês como é que é a divisão, né, dos autônomos com CNPJ e sem CNPJ, a distribuição dos trabalhadores autônomos, por salários mínimos. E a gente vê que 53% dos autônomos sem CNPJ ganham até um salário mínimo no Brasil. Entre 1 e 3 salários, essa proporção é de 38%. E ela vai caindo ao longo à medida que o salário vai aumentando.
Então, entre 3 e 5 salários, 6%. Entre 5 e 10 salários, 2%, e mais de 10 salários, só 1% dos autônomos sem CNPJ tem esse salário. Quando a gente vê com CNPJ, com alguma formalização, dentro ali da faixa de um salário mínimo é menor, então é 16%, fica numa faixa maior entre 1 e 3 salários mínimos, então os autônomos com CNPJ no Brasil ainda ganham entre 1 e 3 salários mínimos, e a pirâmide aí vai caindo também, né? Então é 20% entre 3 e 5, 9% entre 5 e 10, e só 4% dos autônomos com CNPJ ganham mais de 10 salários. Então essa pessoa estava querendo ofender a quem falando que a pessoa era CLT? Né? O que ela estava querendo com isso? E a gente tem que pensar também na construção do pensamento depois desse desmonte, né? A quem favorece desmontar ali a estrutura do trabalhador, né? Desmontar a classe trabalhadora, só para quem explora, né? Porque para quem está ganhando aí pouco e trabalhando muito e sem nenhuma base, sem nenhuma condição ali de ter uma proteção, sem nenhuma condição de, se ficar sem o salário, vai ficar sem o salário mesmo. Então, toda essa construção de liberdade de horário, né? Eu faço minha hora, eu sou meu próprio chefe, inclusive isso como um sonho da classe trabalhadora. Eu até comentei lá no Despertar para quem estava, eu fui numa exposição e um dos sonhos da classe trabalhadora era ser o próprio patrão. Era uma exposição que reunia ali sonhos. Então, a gente vê que isso está cada vez mais enraizado na cabeça do brasileiro, mas tem todas essas fragilidades, não só de remuneração, mas de estar à margem ali do mercado de trabalho, na informalidade, e com toda a desproteção, vamos pensar assim, que a pessoa autônoma sem CNPJ vai ter. Então, aqui a gente tem que pensar em toda essa construção realmente que foi feita ao longo desse tempo e como isso está presente, por exemplo, na uberização do trabalho aqui no Brasil. Então, é lamentável essa ofensa, e pelo menos 7 entre 10 brasileiros discordariam, gostariam sim de ser chamados de CLT, ao contrário do que a Panicat está falando aí. Porque assim, tá se criando um mito, né? Isso é coisa de internet aí, pessoal que tem que sair um pouco da internet e vir para a realidade aí, que ser CLT é uma coisa ruim, né? Que tem que ser CNPJ, que ser CNPJ que é bom, ser empresário, ser MEI, CEO de si mesmo que é bom, né? Então, gente, menos aí, todo mundo quer ter proteção social, todo mundo quer ter direitos trabalhistas, férias remuneradas, FGTS, garantir a previdência no futuro, então, bem menos aí. Não vamos cair nessa ladainha que, na verdade, a gente já sabe, né? Como quando sempre tem alguma coisa que viraliza na internet aí, é sempre uma meia dúzia aí de coach, de empresário, de playboy, de riquinho aí que está tentando influenciar. E falando nisso, né, um assunto preferido aí de coach, playboy, riquinho, de quem não liga para quem está no andar de baixo aí da economia, né? Vamos falar de arrecadação fiscal, né? Que você tem a divulgação aí do déficit fiscal aí desse terceiro, até agora no acumulado do ano, né? 28,8 bilhões em 2024. Está no limite da receita fiscal. Aí, graças a isso, você vai ter, então, também a divulgação, né? O Haddad já divulgou, né, alguns contingenciamentos importantes aí na casa dos 15 bilhões, aí, baseado no que ele viu aí nesse relatório da Receita Federal, né? Mas a gente teve também um recorde de arrecadação aí nesse momento, justamente porque, né, quem diria, né, que a fórmula mágica de você gastar mais com as pessoas aí, dar dinheiro e renda para as pessoas, ou seja, o gasto está gerando aí retorno, aí, investimento, né? Quem diria que o livrinho do Keynes lá, o multiplicador keynesiano de 36 aí tá certo até hoje, né? E não é aquela conta aí da dona de casa aí que não pode poupar mais do que arrecada, né? Não pode gastar mais do que arrecada, né, Débora? Pois é, esse é um mito que tem bem construído também na cabeça das pessoas, né? Bem enraizado, que a economia de um país é igual à economia de uma casa. Então você tem que ser como uma dona de casa, que também já é bem machista, né? Vamos pensar. Mas você tem que ser ali como uma dona de casa que tem uma arrecadação igual ao seu gasto, não pode ficar devendo. Mas a gente sabe que no caso de um país, a história é muito diferente. E quando você gasta e, por exemplo, aumenta a renda da população, isso reverte como arrecadação, porque a pessoa vai gerar um multiplicador, ela vai gastar, ela vai ter ali com isso também, no final da linha, uma arrecadação para o país. E um ponto bem importante que eu quero ressaltar aqui em relação a essa notícia é que o mercado financeiro estava projetando um déficit maior em 2024, na casa ali dos 32 bilhões. E o déficit anunciado até o momento foi de 28,8. Então, de certa forma,
A gente viu o mercado surpreso em relação a isso e também os acenos do governo e do Ministério da Fazenda foram recebidos pelo mercado financeiro, então eles gostaram dessa notícia do corte, na verdade não é corte, mas contingenciamento, parte bloqueio, enfim, dos 15 bilhões, mas tem gente querendo mais, né? Porque uma das casas de análise, o JP Morgan, por exemplo, falou que ainda continua projetando que o Brasil não vai conseguir cumprir a meta de déficit zero nesse ano. Então, a gente também tem que ver como é que o mercado está olhando para isso, né, para essa cobrança excessiva. Por mais que já tenha todo um compromisso em relação a cumprimento de meta, por mais que a gente tenha também ali o presidente Lula falando em entrevista que vai fazer o contingenciamento sempre que for necessário, ainda tem agentes do mercado financeiro querendo mais, também aí puxando a lição de casa, caso do JP Morgan, que acabou aí projetando que não vai ter cumprimento. Então, aí a gente vê de onde vem aquelas pressões, né, para a taxa de juros futura subir, ou da onde vem as projeções ali que vamos ter inflação, enfim, tudo isso vem dessa cabeça fiscalista aí do mercado financeiro. Sabe o que o mercado gosta, né, Débora? O mercado gosta de empresa pública com desconto, porque a gente... Aliás, eu estava ouvindo hoje de manhã no rádio, faço aquele exercício diário duro para vocês aí, meus queridos telespectadores aí, de ouvir as piores rádios de São Paulo. Aí teve uma pessoa que estava lá falando bem, olha só, depois que anunciou a privatização, as ações das empresas subiram 20%. Olha só como isso fez um bem para a empresa, né? Na verdade, ela esqueceu de falar que isso daí foi, na verdade, foi um desconto, né? Que a gente vendeu na baixa e agora, em pouco tempo, já subiu um monte, né? Então a gente vendeu por um preço muito baixo, né, Débora? Mas o mercado está adorando, né? O mercado tá feliz da vida, porque se você compra uma ação que vale agora R$ 87,00, eu vou até colocar aqui na tela para vocês, o fechamento aí do dia anterior foi R$ 87,00. Hoje ela está em 87,06 centavos, está subindo levemente. Até coloquei a Sabesp aqui para deixar de ilustração. Então, se a gente compra alguma coisa por 67 e ela passa a valer muito mais, né, depois da privatização, passa a valer 87, teve aí um ganho de R$ 20 por ação, né? Não é pouco para quem compra bastante. E a gente vê aí a variação acumulada no mês de 16,13, no ano de 17,31. E se a gente olha a variação em 12 meses, porque teve um momento ali em 2023 que a Sabesp estava sendo negociada a menos de R$ 50, é de 60%. E o que o mercado está usando de justificativa? Algo que também ninguém poderia imaginar, né? Porque privatizou, então vai melhorar a eficiência, a gente já está projetando os lucros futuros que vão melhorar, então a Sabesp ela vai melhorar a sua eficiência e vai trazer mais lucro depois de privatizada. E isso já está sendo colocado no preço. Isso é o que o mercado financeiro gosta de falar, mas a gente tem que pensar que é uma empresa que está trabalhando com um monopólio natural, porque a água não é mercadoria, a gente sabe disso. E é uma empresa que não só está trabalhando com isso, mas que vai fazer de tudo para passar a operar na lógica de lucro, de maximizar lucro. Então, custe o que custar, eles vão fazer com que o lucro seja maximizado. Então, onde vai cortar os custos que vão trazer eficiência para a Sabesp? Vai cortar funcionário, vai cortar o que não traz lucro para a Sabesp. Então, um dos grandes desafios dessa privatização é justamente como é que vai ser a distribuição de água e esgoto no Brasil, em São Paulo, se a gente tem ali parte dessa operação que não é lucrativa, se a gente pensa em populações mais vulneráveis, por exemplo. Então, como é que isso vai ser tratado se uma empresa passa a operar visando o lucro? Como é que vai ser tratada os trabalhadores, por exemplo, como é que eles vão ser tratados? Vai ter corte de funcionário, vão diminuir o quadro para melhorar os números e isso vai trazer uma precarização do serviço prestado? Coisa que a gente já viu em várias outras empresas que passaram por esse processo. Então, mais uma vez, né, até brinquei aqui na tarde, está tudo pronto, é só vir pegar, porque é isso, a empresa ela já dá lucro, foi construída com muito suor aí, ao longo de vários anos e agora o mercado compra por um preço muito barato, né? E aí a gente tem fundo de investimento, a gente tem grandes bancos, a gente tem a própria Equatorial entrando nesse bolo, comprando uma coisa a preço de banana, que vai trazer um lucro sim, que vai ter um serviço precarizado sim, e que vai aí também teve esse ganho, né? Esse desconto, vamos pensar, dos R$ 67,00 e esse ganho em pouquíssimos dias. Então é algo aí bem escandaloso e muito preocupante aqui, que a gente sempre tem que trazer esses pontos para vocês.
já que é um assunto aí que está bem em voga e que está sendo discutido no mercado, inclusive como é que vai ser, porque ainda não se sabe quem entrou na jogada e não sabe quem levou a maior parte. Lembrando que Tarcísio foi fazer roadshow tentando vender Sabesp em vários países, né? Então foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, tentando vender a Sabesp, tentando atrair fundos de investimento. Então ainda não se sabe como é que está essa divisão, mas é um ganho aí estrondoso em pouquíssimo tempo e que vai sempre cair para a população. Então a parte ruim vai ficar aqui para a população e a parte lucrativa vai ficar com o mercado financeiro. Débora, 3 minutinhos para você fazer a nossa abertura de mercado aí, né? Porque está acabando já o nosso tempo. Então vamos aí, como que está o Ibovespa? Deve ter, a Sabesp deve ter ajudado pelo menos um pouco. Não, nem para isso serviu a Sabesp ser privatizada, mas nem para isso. Nem para isso, porque ela subiu muito ontem e hoje ela está sofrendo um pouco de realização, não à toa. Né? A gente vê aí quem comprou mais barato vai querer já vender para realizar ganho, porque também o ganho é sempre no curtíssimo prazo. Né? Então as pessoas estão tentando ganhar aí o mais rápido possível. Mas o que a gente tem hoje acontecendo para que a nossa bolsa caia 0,54%? Primeiro, a gente tem uma agenda esvaziada de uma forma geral, não tem ali um grande indicador que vai conduzir o movimento hoje. É uma agenda bem morna, tem ali a expectativa por alguns dados que saem no fim da tarde, mas ainda assim uma agenda morna de forma global. O que está mais pesando até em relação à abertura hoje, antes da abertura, era a corrida eleitoral nos Estados Unidos, porque em uma agenda mais esvaziada, esse assunto acaba ganhando um pouco mais de peso. E a possibilidade ali de Kamala Harris passar à frente, ou pelo menos diminuir a possibilidade do Trump ganhar, já trouxe ali para o mercado financeiro algum alívio. Então, o mercado viu isso de uma forma positiva e aqui, pensando em emergentes, o Trump ele tem uma política mais dura em relação à China, de colocar ali mais barreiras em relação à China, o que acabaria prejudicando os países emergentes. Então, ontem a ascensão da Kamala Harris acabou sendo vista como positiva de uma forma geral para os países emergentes, acabaram impulsionando inclusive um pouquinho a nossa bolsa. Então isso está bem na centralidade. E por que isso está na centralidade? A gente tem os títulos do Tesouro de 10 anos, mais uma vez recuando com essa possibilidade dela correr à frente aí a partir de agora, se ela for realmente a candidata aí indicada. Então hoje as treasuries arrefecem, acompanhando o movimento dos outros dias, mas o nosso DI futuro, ele voltou a subir. Ontem ele recuou, principalmente ali nos vencimentos mais curtos, e hoje ele voltou a subir justamente por esse olhar fiscalista do mercado em relação aí à condução da política fiscal e o cumprimento ou não das metas de déficit zero que a gente já cansou de falar aqui. Então o mercado está com uma lupa em cima disso e vai continuar pressionando. O dólar está bem no 0 a 0, até porque as treasuries elas estão arrefecendo, mas o que não está ali trazendo um apoio nem para dólar e nem para a bolsa é justamente o petróleo Brent e, junto ao petróleo Brent, o minério de ferro. As duas principais commodities aí que dão suporte à nossa bolsa estão no terreno negativo hoje, então o petróleo Brent cai quase 1%, e o minério de ferro em Dalian, na China, caiu mais de 3%. Isso tira um suporte, um apoio, um fôlego aí da nossa bolsa e desfavorece o real frente ao dólar. Então a gente tem aí esse movimento que deve ficar orbitando 0 a 0 em relação a dólar e a nossa bolsa vai sofrer sem o apoio das commodities hoje. Mas lá em Nova York continua tudo no azul, tudo positivo, e o dólar ele se fortalece levemente aí frente aos pares. Débora, a gente sabe que foi um sucesso o nosso despertar empreendedor aí, que foi no Vibra, né? Foi 3 dias lotados da maior casa aí de espetáculos aí da cidade de São Paulo. E graças a isso a gente vai abrir a segunda turma do Empreendedor Mestre, né? Que é um produto aí que está todo mundo adorando, é um sucesso aí, todo mundo falando bem, né? E para inaugurar essa segunda turma, a gente vai fazer aí uma aula especial, Hackeando o Sistema, que provavelmente vai ser a aula mais subversiva do Edu aí para falar sobre negócio, gente. Então, ó, vai ser um curso que vai unir ciência, métodos comprovados, os maiores especialistas em temas como marketing, finanças, gestão de pessoas e muitas outras competências para alavancar o seu negócio, fugindo de receitas prontas dos coaches de fim de semana. Então, gente, se você quer empreender, está com dúvidas, aí você está querendo aí entrar nesse mundo, entra com quem você confia, gente. Então, ó, já vamos ver a aula do Edu aí para vocês animarem aí e fazer parte aí também desse time. Ó, iclmercado.com.br, entra aqui no link, que aí daqui a 5 dias aí, quando for o dia 28, o sininho toca para vocês e vocês não vão perder a aula. É imperdível, gente.
Exatamente, não dá para ficar de fora dessa. E agora, rolezeiros e rolezeiras que estão no chat ansiosos podem ficar tranquilos, porque hoje tem um rolê especial aí com Heloísa Vilela e o William De Luca. Então vocês estão em mais do que excelente companhia nessa próxima 1 hora. A gente fica por aqui e amanhã a gente traz as principais notícias aí que devem mexer com o nosso bolso, que devem mexer aí com a nossa bolsa e com a nossa economia de uma forma geral. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Quer aprender empreendedorismo de verdade? Comigo, com Rafael Donatiello, que é o CEO do ICL, com o Diógenes Luca, com o Rodrigo Mocotó, com a Patrícia Moreira, com a Nina Silva, com o João Paulo Pacífico, com o Ladislau Dalbor, com os maiores professores e professoras do Brasil. Nada de papinho de Instagram que você vai ficar rico da noite pro dia. Ciência de verdade, coisa que você pode aplicar e que dá certo no teu negócio. Notícia boa para você, a gente vai lançar a 2ª turma do programa Empreendedor Mestre. Primeira turma, um sucesso. Milhares de pessoas se inscreveram e hoje fazem parte da comunidade de negócios Empreendedor Mestre. A aula inaugural da 2ª turma, gratuita, aberta, chama Hackeando o Capitalismo, o título da aula, onde eu ensino todos os conceitos básicos para você poder sair aplicando logo depois da aula. Essa aula inaugural acontece dia 28 de julho, um domingo, às 8 horas da noite. E já manda para todo mundo na sua empresa, para todo mundo na sua família, porque eu acho que todo mundo vai curtir bastante e você vai livrar essa turma desses gurus falsos de internet. Melhor coisa que você vai fazer. Um abraço e a gente se vê dia 28 de julho.